Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 4 da revista Atualidade Cristã, que neste quarto trimestre de 2024 traz como tema Maturidade Cristã. O comentarista da revista é o pastor Misael da Luz Souza, e eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 4, Maturidade no relacionamento familiar. Diante da aparente minimização do matrimônio e dos altos índices de divórcios, abordaremos os principais motivos de discórdias matrimoniais, bem como a falta de preparação e de maturidade diante dos desafios oriundos de uma vida a dois. Não é fácil dividir a nossa vida, nossos sonhos, nossos projetos, ainda mais se tratando de pessoas bem jovens e até de pessoas imaturas. Veremos aqui a importância da maturidade no relacionamento conjugal e familiar em uma perspectiva bíblico-teológica, que vê o pacto matrimonial de forma heterossexual, monogâmico e monossomático. Maturidade cristã no relacionamento conjugal. A importância do diálogo. É fato que a convivência revela verdadeiramente quem somos na nossa conduta diária. No período do namoro e noivado, deixamos transparecer apenas o lado romântico e atrativo, evidenciando assim o nosso melhor. Esse comportamento, de certa forma, é até natural. Porém, o convívio a dois revela nossos defeitos, como também algumas qualidades. Pela convivência diária, descobre-se que aquilo que outrora estava camuflado vai sendo revelado aos poucos. Essas descobertas levam alguns casais a sérios problemas logo nos primeiros anos de matrimônio. Então, alguns casais mais românticos se perguntam: e agora? O que fazer diante das divergências? Assim como vimos anteriormente, uma das armas mais eficazes no tratamento das relações é o diálogo, fortalecendo a confiança. A confiança, a fidelidade e a cumplicidade são indispensáveis para um relacionamento saudável. Lidando com as mudanças no casamento. Todo casamento passa por mudanças. Hoje a mulher está mais ativa no mercado de trabalho, o que exige maior diálogo e acordo entre o casal sobre a divisão das tarefas domésticas e responsabilidades na criação dos filhos. É importante entender que o casamento é um pacto e não apenas um contrato. Assim sendo, essa aliança não pode ser quebrada por meras discussões e diferenças do dia a dia, como alguns canais midiáticos sugerem. Lembremos-nos que esse pacto é feito entre os cônjuges de Deus na presença de testemunhas. Maturidade na criação dos filhos. Para tudo há um tempo determinado. O planejamento dos pais é imprescindível para a saúde estrutural familiar, mas hoje o que vemos são pais sem tempos para os seus filhos. Entendemos a necessidade de muitos desses pais, porém, o problema é que isso esfria o relacionamento entre pais e filhos desde cedo. O apóstolo Paulo deixou orientações práticas, tanto para os pais como para os filhos, evidenciando a necessidade de um ponto de equilíbrio entre as duas partes, nem 8 nem 80. Que os filhos sejam obedientes aos pais e os honrem, e que os pais não provoquem a ira de seus filhos, criando-os na disciplina do Senhor. É o que o apóstolo fala lá em Efésios 6, versículo 4 e Colossenses capítulo 3, versículo 21. Pais imaturos. A cada dia, vemos adolescentes se tornando pais precocemente, em desacordo com as orientações bíblicas. Essa discrepância resulta em um desequilíbrio nas relações entre pais e filhos. O sexo antes do casamento e os relacionamentos precoces, junto a decisões irrefletidas, geram um encadeamento de consequências imprevisíveis e desastrosas. Antes de tudo, devemos, primeiro,
orar a Deus pedindo sabedoria em nossas escolhas. Em seguida, devemos avaliar se estamos preparados para assumir as responsabilidades derivadas das nossas decisões. Criando os filhos nos caminhos do Senhor. É comum encontrarmos pais que se martirizam por verem seus filhos distanciados do caminho do Senhor. Infelizmente, não há fórmulas mágicas para desfazer tais escolhas. A exemplo de Sansão, que foi criado no caminho do Senhor por seus pais, mas tomou decisões que contrariaram os ensinos dados por eles. É natural que os filhos, quando atingem a maioridade, tomem suas próprias decisões. Por isso mesmo, temos que orientá-los no caminho do Senhor antecipadamente. Todavia, a oração, o amor incondicional e o aconselhamento são ferramentas eficazes nesse processo. Olha o que o sábio Salomão disse em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Educa a criança no caminho. Não é mostrar o caminho, não é ensinar no caminho. Emoção versus razão. Maturidade nas escolhas. As escolhas estão presentes em todas as fases da nossa vida, e se elas não forem bem feitas, trarão consequências desastrosas. Abraão demonstrou preocupação em relação à pessoa que Isaac queria se casar, pois ele era herdeiro das promessas de Deus. Talvez conosco isso não aconteça de forma tão direta, mas o servo que tem compromisso com Deus se afasta do jugo desigual. No entanto, o simples fato da pessoa professar a mesma fé não é suficiente para uma união afetiva e duradoura, pois, como já vimos, o amor, a fé e a esperança juntas é que constroem um alicerce saudável nos relacionamentos. Como diferenciar amor e paixão? Neste momento, um dicionário pode nos ajudar. Vejamos o que o dicionário diz a respeito do amor: sentimento profundo, gratuito, desinteressado e duradouro. Agora, olha o que o dicionário diz sobre a paixão: sentimento intenso, porém momentâneo. Enquanto o amor é um sentimento duradouro e que leva a pessoa a buscar o interesse de outrem, a paixão ela é momentânea, pendendo mais para o lado carnal, trazendo desinquietação e extrapolando os limites da lucidez e da razão. Assim sendo, quando a rotina bater a sua porta, resgate algumas ações como, por exemplo, se despedir com um beijo antes de sair, dizer eu te amo, fazer uma ligação ou enviar uma mensagem durante a ausência, demonstrando cuidado, entre outras coisas. São essas pequenas coisinhas que demonstram o verdadeiro amor. Como escolher a pessoa certa? Cada indivíduo traz consigo valores e regras, os quais foram aprendidos em sua família de origem. Assim sendo, é importante conhecer a família da pessoa com quem vai se unir. A Bíblia não descreve claramente o perfil exato de uma pessoa para se casar. Por este motivo, muitos espiritualizam exageradamente essa escolha, deixando-a à mercê de profecias, visões e revelações. Vale lembrar que você não vai dormir com profecias, não vai dormir com visões e não vai acordar com revelações. Entretanto, essa decisão cabe às pessoas envolvidas, as quais devem fazer essa escolha em Deus. Vejamos alguns princípios importantes a serem observados antes de se iniciar um relacionamento: espiritualidade, maturidade, fidelidade a Deus, se é um bom filho, se é uma boa filha e se o sentimento é recíproco. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Agir sem precipitação.
viver as fases da vida em seu devido tempo, se preparar psicológica e financeiramente, não agir no calor das emoções e das paixões, colocar em Deus nossas ansiedades, são conselhos valiosos para quem deseja constituir um novo núcleo familiar. Se assim não for, as consequências poderão ser desastrosas. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 4. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.